Olá, olá! Eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que você tá? Me diz, o que você tem aprendido através desses vídeos que têm sido postados aí nas últimas semanas, um atrás do outro, né? Para que haja o crescimento, para que haja conhecimento, para que haja amadurecimento, né, da nossa parte para com a palavra do Senhor. Me diz, tem feito diferença na sua vida? Você tem conseguido compartilhar com algumas pessoas? Você tem sido testemunha de Cristo, testemunhado Cristo através da sua vida? Você tem enviado esses vídeos para as outras pessoas? Me conta verdadeiramente se esses vídeos têm feito a diferença na sua vida e como ele tem feito essa diferença na sua vida. Porque é muito bom quando a gente consegue ter esse feedback, né, da sua parte para comigo, porque isso me incentiva a perseverar, a permanecer, a continuar executando e fazendo mais áudios aí, mais vídeos para poder estar disseminando a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, o conhecimento a qual o Espírito Santo tem dividido comigo e que eu tenho tido muita satisfação em dividir com você também. Então hoje eu quero te convidar e nós vamos falar um pouquinho sobre humildade e o que essa humildade, biblicamente falando, quer revelar para nós. E o primeiro lugar que eu quero te chamar para abrir a sua Bíblia é em Mateus capítulo 5, verso 3, que está escrito assim: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa é a nossa primeira passagem bíblica. E eu quero te chamar para ver outro também, que está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Então, é uma leitura um pouquinho longa, mas é maravilhosa. Falando aqui sobre Jesus Cristo. Está escrito assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Muitas pessoas acham que ser humilde é ser uma pessoa pobre, é ser uma pessoa sem recurso, é ser uma pessoa sem conhecimento, sem estudo. Isso é uma pessoa humilde. Mas, biblicamente falando, essa não é a realidade da humildade que Deus deseja que eu e você tenhamos, dia após dia. Quando você abre a sua Bíblia também, aqui em Isaías 57, no verso 15, está escrito assim: Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: Eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Quando você abre a sua Bíblia também, em Salmo 51, verso 17, está escrito assim, capítulo 51 de Salmo, verso 17, está escrito assim: Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Definir humildade é definir a forma de como devemos viver a nossa vida.
Afinal, somente os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Segundo o entendimento contemporâneo, como eu já disse, humildade virou sinônimo de pobreza. Usa-se esse termo para descrever pessoas que têm poucas posses ou até mesmo nenhum recurso, nenhum bem material visível e que tenha valor aqui na terra. Mas nós vamos ver que biblicamente não é assim que acontece. O oposto do humilde é o arrogante, é o presunçoso. E entender o antônimo nos ajuda a compreender o significado verdadeiro da palavra humildade. Logo, humildade não é ser pobre ou ter poucos bens ou poucos recursos. Afinal, existem muitas pessoas que são ricas e que são humildes, e muitas pessoas pobres que são arrogantes, que são soberbas, que são presunçosas. Diante desse contraste, humildade e arrogância é uma questão de coração e estão relacionadas à postura que nós assumimos em nossos corações diante de Deus. Como nós começamos falando sobre Jesus Cristo, que sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, se tornou humilde para obedecer a Deus. Então, é muito mais do que aquilo que está de fora, para o lado de fora. As pessoas acham que humilde é aquele que tem pobreza, e pobreza fala daquilo que você tem para o lado de fora, que é visível aos olhos dos outros, né? Então, assim, você vê que, biblicamente falando, não tem a ver com as posses que você tem para o lado de fora, e sim com aquilo que é gerado dentro de você, no seu interior. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 5, verso 3, nós podemos entender o verdadeiro sentido do que é humildade. Em algumas versões bíblicas, ao invés de estar escrito humildes de espírito, está escrito pobres de espírito. Ser humilde de espírito significa não ser arrogante de espírito, não ser duro de espírito, não ser orgulhoso no seu espírito. Ou seja, é estar diante de Deus e não estar cheio de si mesmo, e sim vazio, para que Deus seja tudo em nós. Quando nós vamos para as verdades práticas e buscamos num dicionário a palavra humilde de Mateus, nós vemos que essa palavra no dicionário que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 3, vem da palavra grega potichos, e o seu significado é reduzido à pobreza, mendigância, que pede esmola, destituído de riqueza, destituído de influência, destituído de posição, destituído de honra, humilde, aflito, desesperado, impotente para realizar um objetivo, necessitado em todos os sentidos. Em suma, reduzindo isso tudo, ser humilde é reconhecer o como pequenos somos em relação a Deus e como Ele é grande. É o senso completo de nada ser diante da grandeza de Deus, no qual damos caminho para que o Senhor seja tudo em nós. É reconhecer que somos necessitados em tudo e que por isso precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. É reconhecer que nós somos verdadeiramente dependentes de Deus. Jesus Cristo diz que Ele é a videira e nós somos o ramo, e que fora dele nós nada podemos fazer. É exatamente isso. Saber que nós somos dependentes de Deus em todas as áreas. Nós somos dependentes de Deus para nós respirarmos.
Nós somos dependentes de Deus para nós enxergarmos. Nós somos dependentes de Deus para nós raciocinarmos. Nós somos dependentes de Deus para que o nosso coração continue a bater. Então, nós vemos que ser humilde diante da presença de Deus é trazer o reconhecimento de que em nós mesmos nós nada podemos fazer. Simples assim. Assim como Jesus Cristo, que foi obediente em tudo a Deus, ele sendo o Filho de Deus. Nós também sendo filhos e filhas de Deus, nós precisamos aprender a desenvolver essa humildade dentro de nós. Porque isso não é nascido de berço conosco, mas é aprendido. Ao contrário da humildade, ser arrogante é achar-se suficiente e não depender de nada, nem de ninguém. Em geral, a sua postura de coração é de superioridade. Por se achar maior que todos e que tudo, quem tem arrogância, altivez, falta de humildade, acha que não depende de ninguém, nem mesmo de Deus. Sempre uma pessoa arrogante, soberba, ela está cheia de si, cheia de razão. Por isso ela não dá espaço para que Deus seja alguma coisa na vida dela, muito menos nela. O humilde, ele já tem uma postura totalmente diferente. Ele reconhece que nada é, que nada tem de si mesmo, que ele é dependente de Deus, que tudo que fez ou criou na força do seu braço é imperfeito e que não é pleno. Postura a qual o leva a uma plena dependência de Deus, que o leva a uma perfeita obediência em Deus. Assim como Jesus Cristo, nós vemos várias passagens bíblicas que Jesus Cristo declara, isso que eu vou falar agora. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu, que me enviou. Qual tem sido a vontade que você tem realizado? Nós precisamos parar e pensar nisso. Somente assim nós vamos ter um confronto com as nossas escolhas diárias. Somente assim nós poderemos estabelecer sobre nós, não a nossa vontade, mas a vontade verdadeiramente que é de Deus, e poderemos produzir em nós esse espírito humilde, esse espírito quebrantado, esse espírito que verdadeiramente se coloca dependente e arrependido diante de Deus em todo o tempo. Será que vale a pena nós sermos arrogantes? Será que vale a pena nós sermos soberbos aqui na terra e rejeitarmos a Deus e, por consequência, não herdarmos o reino de Deus por causa de uma coisa tão ruim que acaba afastando seres humanos de nós? Porque quem gosta de conviver com uma pessoa arrogante, com uma pessoa soberba, com uma pessoa que não tem humildade dentro dela? E humildade aqui eu estou falando de pessoas que sabem que erram, que são imperfeitas, pessoas que sabem que não sabem de tudo e que precisam sempre estar aprendendo, precisam sempre estar fazendo escolhas que vão fazer com que ela tenha uma visão melhor, um coração melhor, uma atitude melhor com as outras pessoas. Então nós precisamos entender o que é humildade, biblicamente falando, e precisamos buscar em Deus exercermos essa humildade, quebrantando o nosso coração, nos arrependendo todos os dias e buscando com humildade a presença de Deus, para que Ele não nos rejeite. Porque na realidade, Deus, Ele resiste aos soberbos. Resistir é o mesmo que você bater de frente. Você falar, não, até aqui você vai, daqui você não passa. É colocar limites. E nós não podemos ter limites com esse Deus que reside dentro de nós, com esse Deus que deseja habitar em nós e fazer de nós a sua morada. Então nós precisamos verdadeiramente mudar as nossas estruturas para que Deus não se afaste
nós através da nossa ação, através da nossa maneira de proceder. Nós precisamos buscar ao Senhor e nos esforçar para isso, porque Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele se esforçou para fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. E eu e você também precisamos nos esforçar. A humildade, ela não vai vir sem esforço. O domínio próprio, ele não vai vir sem esforço. Nenhum dos frutos do Espírito que ele quer produzir em nós vai vir sem esforço. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos entender. E para concluir o que nós acabamos de aprender, sem humildade não há dependência de Deus. Logo, se não houver humildade em nós, também não vai haver obediência em nenhuma área da nossa vida. Você pode parar para olhar isso dentro da sua casa, ou na escola, ou na faculdade. Aquele que não quer sentar para aprender, mas quer ser mestre, é uma pessoa que não tem humildade. Então, se você não consegue ter humildade, você não consegue obedecer às ordenanças que lhe são colocadas, você não consegue obedecer a autoridades, você não consegue se colocar embaixo do direcionamento, do ensinamento de outras pessoas. E o caminho para uma perfeita comunhão com esse Deus que habita dentro de nós só pode acontecer na vida daqueles que são humildes de coração, que está vazio de si mesmo e entende que apenas Deus é tudo nele e para ele e tudo que ele precisa. Que hoje eu e você tenhamos essa consciência estabelecida sobre nós, esse entendimento estabelecido sobre nós, e que nós possamos reavaliar as nossas atitudes, as nossas ações, a intenção do nosso coração e verdadeiramente colocar isso diante de Deus. Vamos fazer a nossa confissão de fé, a nossa oração? Então feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós queremos te bendizer e te glorificar. Na beleza da tua santidade, bondade, misericórdia, entendimento que o Senhor tem trago sobre a nossa vida dia após dia. Nós queremos declarar que não há nada de nós mesmos. Sem Deus, nós não somos nada. Tudo que nós temos foi que Deus nos colocou para que nós sejamos mordomos dele aqui na terra. Nós abrimos mão da nossa justiça própria, da nossa superioridade, da nossa altivez, do nosso orgulho para nos tornarmos e termos um coração humilde, quebrantado, disposto a se arrepender e a reconhecer e a obedecer às palavras do Senhor. Nós declaramos nessa hora que Deus é a vida que nós temos e que fora de Deus nós não temos nada. Deus é tudo em nós e por isso nós dependemos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós consagramos ao Senhor nosso Deus a nossa vida, a nossa semana, nós nos dedicamos ao Senhor. Abra o nosso coração e nos ajude a confessar toda arrogância e esforço próprio que nós temos tido diante do Senhor e diante das pessoas à nossa volta. Nos ajuda, Pai, a reconhecer o Senhor em tudo e dar a honra, a glória, o louvor que somente o Senhor merece. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. E se esse vídeo tem falado com você e trago para a sua vida entendimento, direcionamento e uma consciência transformada, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor e pelo entendimento que somente Deus pode trazer para nós. Que o Senhor continue nos abençoando, guardando, protegendo, livrando a nossa vida, quebrantando o nosso coração, tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus e gerando em nós um fruto de humildade, obediência e servidão a Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.